vai cair, não. Vamos ficar com isso na mão, vai. Uai, Não faz não. então, para que serve a tal da ponte H? A gente sabe que se você pega um motor e pega uma pilha, uma bateria, o que quer que seja, e liga lá, você tem dois terminais do motor, dois fiozinhos saindo dele, isso no motor DC, vai admitir no motor DC. E você liga uma tensão com positivo aqui em cima e negativo aqui embaixo, seu motor vai girar para um lado. Se você pegar e inverter essa tensão, seu motor gira para o outro lado. Isso aí todo mundo já viu, conhece, certo? Então daí tem um desafio, como é que você faz uma eletrônica que você consegue fazer o seu motor girar tanto para frente quanto para trás? Como é que você vai inverter essa polaridade em cima do motor? Tá? É para isso que serve uma ponte H, para você conseguir inverter a polaridade do motor e fazer ele girar ou para um lado ou para o outro. E como é que é feito isso? Com esse esquema aqui, você tem um motor, aqui é um terminal, aqui é o outro do motor, tá? E você tem 4 chaves, tá? 4 contatos que podem estar fechados ou abertos. Tá? Aqui em cima você tem sua tensão positiva da bateria e aqui embaixo sua tensão negativa, seu 0 volt. Tá? Daí você imagina então uma situação que você fecha a chave S1 e fecha a chave S4, o que sua corrente elétrica vai fazer? Vai sair do positivo, passar por S1 que está fechado, passar por dentro do seu motor nesse sentido aqui, descer por S4 até o 0 e pronto, fechou o ciclo. Sobe de novo e fica rodando. Ou seja, seu motor está girando para um lado. Agora eu quero reverter esse meu motor. Abro S1, abro S4, fecho S3, fecho S2. Qual o caminho que minha corrente faz agora? Sai lá de cima, passa por S3, passa agora para o lado de lá do motor, desce por S2 até o teto. Seu motor agora está girando para o outro lado. Tá? Conseguiram pegar então o conceito dessa chave. Só que em eletrônica você tem uma porrada de jeito de fazer, de implementar essa chave. Tá? Todo mundo já ouviu falar de transistor? Alguém não ouviu falar? Levanta a mão. Não? Ouviu falar, não, tudo bem, todo mundo já ouviu falar. O que é um transistor? Nada mais é do que uma chave. Teve uma galera aí que fez até o carrinho lá com relé. Lembra que eu falei que o relé, você passa uma corrente na bobina dele, ele fecha um contato? É uma chave. Concorda? O transistor é uma chave, só que é uma chave eletrônica, que é o que chama de estado sólido. Você vai fazer o quê? Você vai fechar essa chave, só que essa chave já não é mais mecânica, já não é mais um contato. É uma junção que existe lá de silício, componente dopado com elétrons de uma maneira que você consegue construir um componente que é uma chave, que ou você deixa passar a corrente por ela ou não. Tá? Os transistores ainda fazem um controle de corrente, digamos assim. Ele deixa passar mais ou menos tensão de acordo com o seu sinal de controle dele. Tá? Ele não é só fechado ou aberto. Mas na maioria dos casos, aí que vocês vão ver eletrônica, não sei o que, tal, ele é usado como chave. Ou seja, você dá um sinal de controle baixo para ele, ele corta a corrente que passa por ele, ou seja, como se ele tivesse aberto aquele contato da chave, ou você dá um sinal de controle que vai fazer ele conduzir corrente, que é a mesma coisa se você tivesse fechado esse contato da chave. Tá? Tem 2 tipos principais de transistor que vocês vão aprender aí primeiro. Tá? Um é o TBJ, que é o transistor bipolar de junção, que eles chamam. E como é que ele funciona? Ele tem 3 perninhas aqui, tá? Uma que chama de coletor, um que é uma base e um que é um emissor. Isso definiram assim para o nome dessas perninhas para ele. Tá? Lá no seu componente são 3 pernas. E o que ele faz? Como é que você controla a corrente que passa por ele? A sua base é por onde entra seu sinal de controle. E o que é o seu sinal de controle? É uma corrente, tá? Que você vai aplicar uma tensão na sua base aqui, que vai gerar uma corrente que vai passar da base para o emissor. Tá? Digamos que aqui embaixo você tem um resistor com terra, que vai limitar a sua corrente, e você aplica uma tensão aqui, vai gerar uma corrente que a gente chama de IB. Tudo que é corrente em eletrônica você chama de I. Tá? Só para vocês firmarem isso. E como é que é feito esse controle? Então,
o seu IC, que é o quanto ele deixa de passar de corrente entre o coletor e o emissor, que nada mais é do que os terminais da sua chave, aqui, a corrente que passa nele, é beta, que é uma constante que existe lá, vezes o seu IB, ou seja, é como se ele estivesse amplificando essa corrente, digamos assim. Ele não gera corrente, ele vai deixar passar uma corrente por ele, que vai ser beta vezes IB, aliás, beta vezes maior do que a sua corrente de base. Conseguiram entender isso? Ou seja, com uma corrente pequena, e o seu beta geralmente é na casa de 100, 200, ou seja, com uma corrente de 1 mA jogada ali na base do seu transistor, você faz passar uma corrente por ele de até 200 mA. Para que serve isso? Lembra que seu pique, lá, a perninha do seu pique, quando você bota 5 volts nela, você não pode puxar mais do que 20 mA da perna dela? Isso não é suficiente para ligar um motor, ou uma carga, ou qualquer coisa. Ou seja, se você puxar lá 1 mA, que é 20 vezes menos do que você pode dar de corrente para o seu pique, você já consegue dar um sinal, uma corrente para polarizar o seu transistor e gerar aqui então 200 mA, que é 10 vezes mais do que o seu pique consegue dar. Beleza? Então, como chave, você só usa ele em saturação ou corte, né? Como chave é saturação ou corte. Obviamente, você vai aumentando esse IB, tá? Digamos que eu jogue 10 mA e o beta é de 100. Tá? Você estaria aí com 1 ampere. Tá? Seu capacitor, seu transistor, ele não tem capacidade de dar 1 ampere. Você vai ver lá que a saturação dele é, sei lá, 500 mA. Tá? Ou seja, qualquer coisa que você jogue então acima de 5 mA, que é quando chega na corrente de saturação dele, ele vai saturar e só vai deixar passar lá os 500 mA. Então, se você não joga a corrente, ele não deixa passar. Se você joga mais de 5, ele deixa passar tudo que ele consegue. Trabalhou como chave. Conseguiram pegar isso? Alguém está com alguma dúvida? Eu não entendi direito a diferença de origem mesmo dessas correntes, tipo, de onde elas vêm assim. Tudo bem. Digamos, aqui você ligou a tua perninha lá do pique, que é uma fonte de tensão, que é 0,5 volts, lembra os pinos I/O? Você pode botar ou 0,5 volts naquele pique de acordo com o seu programa. Digamos que você botou 5 volts aqui. 5 volts, isso daqui é um símbolozinho de... Você já viu diodo? Não. Diodo é um componente que deixa passar a corrente para um lado e não deixa passar para o outro. É como se fosse um fio para um lado e um circuito aberto para o outro. Tá? Então, se você liga um resistor aqui e um terra aqui, 0 volts, e você põe 5 aqui, você fecha o circuito, que ele vai descer por aqui, a corrente vai descer por aqui, passar pelo seu resistor, que está limitando essa corrente, e vai até o terra. Ou seja, seu pique gerou uma corrente de baixa potência, uma corrente baixa, que é o seu IB, que está passando por aqui. Tá? Agora, digamos que eu peguei a bateria que vai ligar a sua carga, e botei ela aqui em cima. Tá? E aqui tem os dois terminais, que é a sua chave, que você vai... a sua chave não, a sua carga que você vai ligar aqui, seja um motor ou qualquer coisa. A corrente vai sair daqui de cima, que você ligou a tua bateria, vai passar na tua carga, que pode ser um motorzinho ou qualquer coisa, e descer aqui, e essa corrente é o IC, que é o que? Proporcional ao quanto você deu de corrente lá a partir do seu microcontrolador. Ficou claro agora? Daí vai descer aqui, IC, vai terra, acabou. Ficou claro? Beleza. Alguém está com alguma dúvida? Então, IC é manipulado pelo beta desse B, né? Exatamente, o IC é igual a beta vezes IB. Se você tem o controle do seu beta, do seu IB, tá? Você tem controle sobre o seu IC. Entendeu? Ficou claro? É assim que você, a partir de um sinal de baixa potência, você controla um sinal de maior potência. Então, seria usado para aumentar a capacidade de corrente que você tem. Se você quer jogar 200 mA numa carga, você não pode jogar isso a partir de um pique, de um pino lá da saída do seu controlador. Porque seu controlador só dá uma corrente baixa. Daí você usa essa corrente baixa que ele é capaz de fornecer para ligar um transistor, que é uma chave, que vai deixar passar uma corrente maior. Claro? E o transistor então pode funcionar também como um limitador de corrente? Não. Não?
é o que ele aguenta. É, pô. Ah, depois de saturar ele. Depois dele saturar, por exemplo, ele vai estar conduzindo totalmente ali. Entendeu? Você saturou, ele vai estar conduzindo, ele vai estar totalmente em condução, mas se você jogar uma tensão, quiser passar uma corrente por ele não consegue impedir isso. Entendeu? Ele só consegue impedir abaixo da saturação dele. Ele só vai ser proporcional dentro daquela fase. Passou da saturação, ele é uma chave fechada. Se você tentar passar 1 ampere por ele, você vai queimar ele. Ah, tá, entendi. Ficou claro? Tem transistores desses que aguentam 20 amperes, né? BJT não. Não é. Mas eu vou Daí você vem o quê? A MOSFET, que é uma outra construção, tá? É o mesmo princípio, é uma chave, tá? Que vai deixar passar uma corrente maior em função de um sinal que você dá na base dele. Só que ele é construído de uma maneira em que ele consegue dissipar menos calor, menos corrente. Vocês vão ver todas as... Se quiser, depois eu mostro para você todas as contas que tem de dissipação de potência e por que ele aguenta mais corrente. Mas a princípio, na parte prática, o que vocês precisam saber é que ele geralmente aguenta mais corrente e ele não é mais controlado através de uma corrente, que você tem que jogar daqui para cá. Ele é controlado só com uma tensão. Você aplica uma tensão entre o gate e o source dele aqui, é uma mera conversão. O que era coletor virou dreno, o que era base virou gate e o que era emissor virou source. Era convenção de chamar os nomes das perninhas. Ou seja, você não precisa mais de uma corrente. Se seu microcontrolador conseguir gerar uma tensão entre o gate e o source, já é suficiente para ligar e ele passar a conduzir. Sacou? É o mesmo princípio quase, assim, a funcionalidade dele é muito parecida, o jeito que você controla ele é diferente. A relação entre o seu I grandão que passa aqui do dreno para o source já não é mais beta vezes a tensão que se aplica. É um negócio que já envolve contas que se eleva ao quadrado, não sei o que, já é um pouquinho mais complexo. Por isso, mais do que nunca, ele é usado como chave. Ou você joga lá 10 volts no gate, ele liga, ou você joga 0 volts e ele desliga. Tá? Ficou claro isso? Para que serve um transistor? Como é que ele é usado como chave? Aqui, nada mais é do que o desenho anterior, só que você usando o MOSFET no lugar daquelas chaves imaginárias lá que te contaram que eu desenhei. Tá? Você vai ativar esse MOSFET e esse MOSFET, você tem um caminho, ativa esse e esse tem outro. Sacou? Ativou os dois, o que acontece? É como se você tivesse dado um curto no terminal do seu motor. Vocês já fizeram a experiência de pegar um motor, ligar os dois terminais dele e tentar girar? Pesado. Ele fica mais pesado. Por quê? Ele está gerando um motor, é na verdade também o quê? Um gerador. Se você pega o eixo dele e gira, ele gera uma tensão elétrica entre os dois terminais. Todo mundo já aprendeu esse conceito? Se você gera uma tensão e esses dois terminais estão em curto, você está passando uma corrente e está cortando essa corrente. Ou você está tentando, o que você está fazendo? Então, tentando forçadamente, quando você liga os dois terminais, manter aquela tensão em zero. E isso deixa o eixo mais duro de você girar. Tá? Não é bem por aí, é uma explicação bem mais comprida, mas por aí vai. Ou seja, sua ponte H ainda faz mais. Se você ligar esses dois condutores, essas duas chaves aqui, você freia o seu motor. Tá? Conseguiram pegar?